Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que este conteúdo é produzido de forma independente sem quaisquer vínculos com proprietários de lugares abandonados ou desapropriados. Da mesma forma, não somos associados com meios políticos, religiosos ou suas instituições. Nosso único propósito é compartilhar informações históricas e curiosidades sobre lugares abandonados, buscando preservar e documentar a memória desses locais. Agradecemos pela compreensão e esperamos que apreciem o conteúdo. Sejam bem-vindos ao canal Oblita. Hoje iremos abordar a história de Hanford Site, localizado nos Estados Unidos da América. No estado de Washington foi construído o Hanford Site, um local para produção e testes de materiais nucleares que se iniciou desde o período do final da Segunda Guerra Mundial, perdurando ao longo do período da Guerra Fria. O ano era 1943. Durante aquele mês de fevereiro, o secretário da Guerra do país autorizou a aquisição de uma porção de terra com um espaço de 1.518 km², no qual seria destinada originalmente para plantações. Curiosamente, essa também foi uma das maiores aquisições de terra da história dos Estados Unidos. A aquisição deste terreno teve consequências imediatamente danosas à população local, fez com que mais de 1.500 residentes das regiões de Hanford, White Bluffs, Vanapum, além das tribos da nação Yakima, tribos da reserva de Matila e da tribo Nez Perce fossem todos realocados para outras cidades. Como a futura instalação da planta nuclear estaria localizada em uma área remota, foram criadas inicialmente duas comunidades para seus colaboradores, um acampamento temporário para os construtores e uma vila para operadores da instalação. Além disso, vários edifícios e residências pré-existentes do êxodo da região foram reaproveitados. A construção do local teve 8 critérios, que são eles: fonte de água limpa e abundante, fornecimento de energia na ordem de 100.000 kW, áreas de fabricação de materiais, espaço para laboratórios próximos a reatores, vila dos colaboradores a 16 km da instalação, proibidas as cidades com mais de 1.000 habitantes em um raio de 32 km, sem estradas ou rodovias principais em um raio de 16 km, e o terreno deveria suportar cargas pesadas. Além destes critérios, havia um critério extra: precisava ser em uma área de ambiente desértico. O projeto requeriu 621 km de ruas e 254 km de estradas. Um dos maiores desafios da construção foi a falta de mão de obra entre 1943 e 1945. Das mais de 262.000 entrevistas, 94.000 pessoas foram contratadas. No pico de sua construção em maio de 1944, apenas 45.000 trabalharam na construção, no que culminou na construção ser concluída em tempo recorde. A área construída era constituída de diversas zonas, são elas: 8 reatores nucleares, instalações de processamento de materiais nucleares, instalações de tratamento de resíduos radioativos, instalações de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios científicos e instalações de suporte e habitação, incluindo também instalações médicas, escolas e outras instalações favoráveis à vivência dos colaboradores. O local iniciou suas atividades ainda em 1943 com foco em produção de armas nucleares, sendo parte do famigerado Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan objetivava pesquisa e desenvolvimento para a produção de armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial, liderado pelos Estados Unidos com o apoio do Reino Unido e Canadá. Com a preocupação dos Estados Unidos sobre o desenvolvimento de um programa de armas nucleares proveniente do Terceiro Reich, físicos americanos do Laboratório Metalúrgico trabalharam para desenvolver reatores nucleares que irradiariam urânio que deveria transmutar em plutônio. Bombas como Little Boy e Fat Man, utilizadas nas hecatombes de Hiroshima e Nagasaki, foram criadas a partir de materiais desta instalação. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e início da Guerra Fria naquele mesmo ano, o local continuou funcionando objetivando a produção de materiais nucleares de forma expandida, além do desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias nucleares. Com a redução do uso de materiais nucleares para a construção de armas, o contrato para funcionamento da instalação estava para ser encerrado em 1963.
Alguns colaboradores foram realocados para outras instalações e o laboratório de pesquisa se tornou o Laboratório Nacional Pacific Northwest, mantendo suas atividades de pesquisas nucleares e energéticas em confidencialidade. Entre 1944 e 1971, os sistemas de bombas elétricas puxavam 4.700 litros por segundo do rio Columbia para resfriar os reatores, sendo que a água era mantida em tanques de retenção por 6 horas, antes de ser devolvida ao rio. A separação dos materiais nucleares resultaram no lançamento de isótopos radioativos no ar, sendo detectados em diversos municípios. Tais ameaças à saúde da população e à natureza não poderiam ter um desfecho pior. O governo reportou em 1992 que estima-se que 685 mil curies ou 25 gigabequeréis foram lançados no rio e no ar durante o breve período de 1944 e 1947. Em 1963, estimava-se que o plutônio gerado seria suficiente, portanto o desligamento da instalação seria realizado em 6 anos. Os primeiros desligamentos aconteceram a partir de 1964, com a desativação dos reatores DR, H e F sendo concluídos em 1965. Em 1967, o reator D foi desligado, seguido do reator B no começo de 1968. No começo de 1969, sob pressão do governo para cortar custos, foram anunciados que o reator C, KE e KW seriam desligados em 1969 e 1970. As instalações Redox, que era uma planta para extração de plutônio como combustível nuclear, e Purex, que era uma planta de extração com uso de solvente, para separar plutônio e urânio de material nuclear usado, foram colocadas em estado de suspensão em dezembro de 1967 e junho de 1972. Entre esse período, o número de colaboradores caiu. O único reator mantido em atividade foi o reator N, que continuou funcionando como fornecimento de energia para a população, mantendo 35% da geração de energia do país. Em 1986, com o desastre na usina nuclear de Chernobyl, conhecido também como usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, se levantaram vários questionamentos sobre o reator N. Já que o funcionamento do reator era similar ao reator número 4 de Chernobyl, foi decidido em 1987 que o reator N seria desligado. A planta de trióxido de urânio foi desligada em 1995, a planta Purex foi fechada definitivamente em 1997 e a planta B em 1998. A planta T, ainda usada para armazenamento e descontaminação de lixo radioativo, permaneceu em atividade. A produção de materiais nucleares por décadas deixou mais de 200 mil litros de resíduos radioativos de alto nível, além de 710 mil metros cúbicos de resíduos radioativos sólidos, e áreas contaminadas com urânio e outros materiais radioativos. Anos após o desligamento do Hanford Site, o governo anunciou um projeto de limpeza do local, com início em 2000 e com previsão de conclusão em 2040. Os resíduos de alta atividade serão armazenados em tanques até decaírem, e os resíduos de baixa atividade serão enterrados. Esses diversos tipos de materiais terão de ser cuidados e monitorados por anos para evitar problemas posteriores. A esta altura do vídeo você esteja se perguntando, é possível ir ao local para visitação? Atualmente, algumas instalações estão abertas a visitas, oferecendo a opção tanto de visitação presencial quanto virtual. Recomenda-se a consulta nos sites governamentais do país para obter informações mais detalhadas. Caso necessário, pause o vídeo neste momento e faça a leitura dos códigos QR representados para mais informações. Essa foi a história do Hanford Site. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e nos ajude compartilhando o vídeo para que mais pessoas conheçam o Oblita. Agora nós temos Instagram, escaneie o código na tela ou acesse o link pela descrição. Muito obrigado por assistir até agora, e até o próximo vídeo.